Caros alunos, continuando com funções. Notem, a função y igual a sec mais 3x ou y igual a sec x são exemplos de funções polinomiais do primeiro grau, ou simplesmente função afim. Então, eu posso falar funções afim ou simplesmente funções do primeiro grau. Mas por que do primeiro grau? Bom, lembrando, se é função, eu tenho um valor da variável independente e o valor da variável dependente. Notem que x é a nossa variável independente. E o expoente que a acompanha, o x, é 1. Por mais que ele não esteja aqui, lembrando, todo número ou letra que não tem expoente, porque ele é 1. Porque x elevado a 1 é x, 2 elevado a 1 é 2. Então, se o expoente 1 é função do primeiro grau. Ah, e se o x tivesse elevado ao expoente 2? Seria função do segundo grau. E assim sucessivamente. Toda função afim é definida por uma lei de formação geral, que y é igual a vezes x mais o b. Então, quem que é o a? É o coeficiente que acompanha a variável independente. E b, como ele não tem x, é nosso termo independente. Então, b é nosso termo independente. Então, toda função do primeiro grau ou função afim, podemos representar por y é igual a x mais b. Nesse caso, ele fala que domínio é igual aos reais. O que isso significa? Que os valores de x podem ser qualquer valor real, qualquer um. Construa o gráfico da função y é igual a 2x menos 1, onde y é igual a 2x menos 1 é a nossa lei de formação. Vou escrevê-lo aqui. Uma das maneiras de eu montar o gráfico dessa função é atribuir valores para x, encontrando os valores de y. Notem, se x é a nossa variável independente, eu posso atribuir valores para ela e encontrar o valor da nossa variável dependente. Então, y é igual a 2 vezes, vamos atribuir aqui a x 1, 2 vezes 1, menos 1. Então, y é igual a 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, o valor da nossa variável dependente, que é o y, é igual a 1. Então, quando o x for 1, o y também é 1. Mais um ponto. Y é igual a 2 vezes o x, vamos atribuir valor 2. Esses valores que estamos atribuindo para x são valores aleatórios, poderia ser qualquer número. Como que é o domínio, os valores de x, pode ser qualquer número real. 2 vezes 2, menos 1. Então, y é igual a 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Então, quando o x for 2, o y é 3. Bom, com isso, já podemos fazer um gráfico. Porque temos o valor de x, temos o valor de y. Quando o x for 1, o valor de y também é 1. Quando o x for 2, o y é 3. Mas vamos analisar um pouco mais. Se eu tenho a minha lei de formação geral, y é igual a a vezes x mais b, o a é o coeficiente que acompanha a variável x, como você escrever a função dada? Y é igual a 2x menos 1.
Então podemos escrever que o valor de A é igual a 2, o valor de B é igual a menos 1. Podemos então representar nossos coeficientes. Se o valor do A for maior do que 0, temos uma função crescente. Essa função é uma função crescente. Então vamos montar esse gráfico. Lá o eixo x e y. A origem do plano cartesiano 0. Notem uma coisa. Quando eu tenho o valor do termo independente do coeficiente b, que é menos 1, o que significa isso? Que esse gráfico vai cortar o eixo y no ponto menos 1. Está aqui, ó, já tem um ponto. Então, eu sei que ele vai cortar o eixo y no ponto menos 1. Então, o coeficiente b determina em que ponto do eixo y que esse gráfico corta. O que eu tenho mais? Quando o x for 1, o y também é 1. Temos aqui, quando o x for 1, o y também é 1. Quando o x for 2, o y é 3. Temos aqui, quando o x for 2, o y é 3. Está aqui. Então, nosso gráfico da função afim ou função do primeiro grau é uma reta. Nesse caso, é uma reta crescente que corta o y no ponto menos 1. Muito obrigado e até a próxima aula.